Faltam 2 dias pra meia maratona e agora tá na hora de arrumar as malas, porque amanhã, 5h30, a gente vai estar saindo pra Florianópolis, então, simbora. I've been putting all my feelings on hold, hiding away from intimacy. I find it helps me get under control, unemotional and cold, so I can go with the pain that's all over my brain and my soul. It has always made me lose my mind, so it numbs me in my sorrow. Bom dia. Bom dia. Tá preparado? Nasci pronto. Tá aqui levando mala, café, Bolsa térmica de comida. comida. Partiu Floripa. Partiu. E eu não vou por um tempo, porque eu não vou ter mais objetivos mais longos, assim, de... Então a gente chegou aqui no quarto e olha, quarto top. E ele é bem espaçoso, ele tem um espacinho para o escritório aqui, a cama, uma mesinha. Essa parte que é importante, porque tem um cooktop, tem micro-ondas, porque obviamente trouxe uma marmitinha de macarrão para fazer o carbo load para amanhã. E uma coisa que não podia faltar é o unboxing do kit da corrida. Vamos lá, vem um Neston, não gosto muito, mas vem um Neston. Um energético que ele é a base de matcha. E o mais importante é a camiseta. Esse é o que não pode faltar. Olha, essa camiseta eu acho que é a melhor que eu já tive. De verdade. A malha dela é muito boa, ela é da Army. Essa marca é muito boa. E ela é bem fresquinha também, preta, é bonita. Olha, tá de parabéns. E agora a gente vai descansar um pouco, porque daqui a pouco a gente vai no restaurante, porque Floripa tem uns restaurantes que a gente gosta bastante. E a gente vai dar um rolê na piscina, eu acho, provavelmente. Descansar, porque amanhã, 6h30 é a largada, então eu tô planejando sair umas 5:50. Eu vou indo correndo devagarzinho já para aquecer, para não precisar ficar aquecendo lá. E é isso, simbora. Isso aqui que é a vida de atleta, ó. A gente janta antes de sair jantar. Você come pra poder comer, entendeu? Ou pra diminuir a quantidade que você ia comer. Porque senão a gente ia exagerar muito lá. A gente vai num restaurante muito legal. Tô ansioso pra mostrar aqui. Mas antes disso, um macarrãozinho aqui, né? Universidade, dormitório, mas não tem mercado, piscina, academia, beleza, tem sauna. Já nem comer, sério, vocês pegaram. Eu tô aqui. Eu filmei esse shakshuka. E aí, bom? Não, mas sem comer. Chegou na hora certa. Bom dia, meus amigos. Bom, tô dando uma corridinha leve. A meia começa daqui mais ou menos uns 50 minutos. Fica 1,5 km, como eu falei pra vocês.
daqui onde eu tô. E meu aquecimento é uma corridinha leve até lá. É bom dar uma aquecida antes de começar uma corrida grande assim. Mas simbora. Tá 18 graus, então tá bem gostoso aqui ainda. E simbora lá eu gravo mais pra vocês. Colocar você preparado espiritualmente para a corrida, mentaliza, porque daqui a pouquinho é o seu momento. Então, DJ, aquele áudio. Finalizado 21 km. E agora a gente tá voltando pro hotel caminhando. Mais 1,5 km. Porque é desaquecendo já. Mas prova muito boa. Depois eu falo um pouco melhor, porque agora eu tô morto. Mas prova linda, de verdade. Muito, muito boa. Uhul! Bom, uma semana depois da prova, já cheguei em casa, tive uma semana de regenerativo, descansei bastante. E eu precisava descansar porque eu tava morto, minhas pernas estavam tremendo assim nos primeiros 3 dias depois da prova. Mas hoje eu já fiz uma corridinha de 8,5 km, antes de ontem uma de 3 km, então aos poucos eu tô voltando. Mas falando pra vocês um pouco de como que foi a prova, eu acho que é importante compartilhar como que foi a minha experiência com vocês, porque eu sei que muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão fazer a prova pela primeira vez. A minha estratégia de prova era começar lá por 5,55 de pace e ir diminuindo até 5,30, até chegar no quilômetro 20, e aí no último quilômetro eu faria um pace bem leve de 6,10, 6,20. O que aconteceu foi que eu saí muito animado da prova, e claro, né, a energia que tem lá, todo mundo correndo, faz com que você se sinta muito forte no início da prova. Eu até conversei com o time de nutricionistas, o pessoal que estava me orientando nesse momento, e eles falam, o erro mais comum de quem faz a primeira meia maratona é justamente querer sair muito forte porque você está se sentindo bem. Só que o problema é que não é uma corrida de 10 km, não é uma corrida nem de 15 km, é 21, e isso é muito mais do que uma corrida curta. Então, eu saí já em 5,40. Eu lembro que eu vi no relógio, estava 5,20 mais ou menos, daí eu falei, não, segura. E aí eu me forcei para 5,40 e eu me senti muito bem. Então eu falei, vou manter 5,40 a prova inteira e eu vou conseguir manter assim. E eu, de fato, mantive até uns 13, 14 quilômetros ali, eu mantive a 5,40 e fui muito bem. Um detalhe é que nos treinos, o meu longão máximo foi de 16 quilômetros. Então, teve uma coisa muito bizarra que aconteceu no meio da prova, que foi quando eu vi a placa de 16 km, que eu tinha completado os 16 km, me veio na cabeça assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai quebrar, você vai começar a caminhar. E isso foi o que mais me pegou nesse final da prova. Porque foi muito mental. As pessoas me perguntam, tá, mas o que você sentiu? Eu de fato estava sentindo exausto ali, eu tinha tomado já 3 carbingéis e, enfim, as minhas pernas já estavam bem cansadas, mas eu ainda tinha físico para continuar. Só que o mental estava me pegando muito, eu estava brigando muito comigo mesmo para falar, não, eu vou conseguir completar essa prova ou não. E uma das coisas que aconteceu que me marcou, que não aconteceram em outras provas,
foi ver pessoas desistindo no meio da prova. E desistindo de caminhar, de sentar, de passar mal, algumas pessoas até vomitando assim na beira da pista, algumas pessoas sentando, algumas se machucaram mesmo. E isso em provas de 5 e 10 não é tão comum de ver, né? Então isso vai entrando na sua mente e você tem que lutar muito com você mesmo para falar, não, eu consigo, eu vou até o final, eu treinei para isso e eu vou. Então eu continuei assim, eu baixei o pace para 6 e 10, então estava em 5,40, do quilômetro 16 até o quilômetro 19 eu baixei para 6 e 10, continuei correndo. E aí no quilômetro 19 me deu um sentimento muito forte de perda de físico mesmo, perda de forças. E lá eu puxei o pace para 6,40, então eu me senti muito fraco. Aí foi quando o Rodrigo, que me encontrou, o Rodrigo ele faz parte da assessoria da qual eu tô, e ele me encontrou no meio do caminho, eu só lembro dele falando, arruma sua postura e vamos. E aí eu lembro que eu arrumei minha postura, ele me perguntou qual pace mais ou menos que eu queria fazer, eu falei, 5,50 eu tava, e ele me levou durante uns 500, 700 metros, e isso me colocou de volta na prova para conseguir terminar bem. Então eu lembro que eu tava no pace de 6,40, diminuí para um pace de 6 e terminei a prova com 6,10 mais ou menos. Então, dicas que eu poderia dar para alguém fazendo a meia maratona a primeira vez primeiro, as últimas semanas de preparação não foram tão boas para mim, porque eu passei mal. Então, eu fiquei gripado durante longos dias seguidos. Fiquei sem treinar bons dias. Então, uma das dicas tente ao máximo seguir seu planejamento de treinos. Mas a alimentação é muito importante. Eu não tomei o tanto de água que eu deveria. O nutricionista passou 5 litros de água um dia anterior, quase 5 litros. E eu tomei, acho que 2 litros. E desidratação foi uma das coisas que me afetou lá no final da prova. E eu acho que você preparar muito bem o seu mental. Então, primeiro, 3 dicas aqui básicas. Faça seus treinos de forma constante e boa. Não vá fazer uma meia maratona sem preparação. Você vai conseguir fazer? Até vai, mas provavelmente você vai se quebrar muito, vai ser muito desgastante. Então, faça sua planilha de treinos ali, os seus treinos de forma recorrente, meses antes da meia maratona. O segundo, siga uma alimentação regrada, porque a alimentação faz muita diferença, é impressionante. Alimentação e hidratação fazem muita diferença, então siga um planejamento legal, principalmente na semana da prova. E o terceiro trabalhe muito bem seu mental. Isso eu quero fazer alguns vídeos mais pra frente sobre isso, mas trabalhe muito bem seu mental para saber que você consegue, e para aqueles pensamentos de vou desistir, tem muita gente desistindo, será que eu consigo? Para que isso não te trave, porque isso coloca um peso nas suas costas maior do que o cansaço nas pernas. Então, quero fazer uns vídeos sobre isso também. Mas resumindo, foi uma prova linda, de verdade. Eu vi pessoas que eu conheço, pessoas de referência que eu conheço, eu encontrei e conheci lá. Eu me superei nessa prova, que foi o mais incrível. Eu nunca tinha corrido 21 km. Me superei, corri, fiz num tempo bom ainda. A média geral foi 5,50 de pace, então ainda eu gostei muito bem do meu resultado. Eu tinha um segundo objetivo. O primeiro objetivo era terminar a prova. Esse tem que ser o objetivo da primeira meia. O segundo objetivo era fazer em menos de 2 horas. Eu fiz em 2 horas e 5. Então não consegui fazer, não fiquei triste por isso, mas eu já tô na minha cabeça de que não, agora eu sei o que eu tenho que fazer para terminar em menos de 2 horas. E a próxima meia maratona tá vindo em outubro. Então eu tenho bons meses para me preparar. Vai ser numa cidade que tem bem mais morros, então tem um desafio a mais. Mas foi uma prova muito legal, de verdade. Eu recomendo para todo mundo que corre, que tenha essa experiência, porque foi incrível. Ver minha esposa e os meus amigos lá, teve alguns amigos que foram literalmente só para me ver, então foi incrível. E esse é o resumo. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo incentive você que está tentando correr pela primeira vez uma meia, ou para você que já correu e teve uma experiência diferente. Mas a corrida é esse esporte que você, apesar de ser um esporte individual, você nunca corre sozinho. Sempre tem pessoas ao seu lado que estão te carregando junto para você correr mais longe. Então é isso, se inscreve aqui no canal, vão ter mais vídeos ainda sobre isso, sobre essa minha jornada que eu tô tendo.
Curte, comenta se você já fez uma meia maratona, se você não fez, se você quer fazer, curte aí, a gente vai se ajudando nesse meio caminho, porque eu tive muita ajuda de amigos próximos. E é isso, até mais!